Depois que o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio das contas da empresa que pertencem a Elon Musk, dono do X, o governo monitora a operação dos serviços da Starlink aqui no Brasil. Até o momento não houve comunicados sobre problemas e falhas na operação. A rede de satélites tem contratos de serviços com a administração do país em várias esferas, como Forças Armadas e escolas públicas. A interrupção desses serviços pode provocar um impacto ao Estado e também à sociedade. Para analisar esse cenário, a gente vai falar com um especialista em direito digital, que é o Flávio Durso. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News sempre. Boa tarde. Essa apreensão se justifica ou não? Vamos esclarecer. Primeiro, Kelly, é sempre um prazer estar falando a você e a todos que nos acompanham no Conexão Record News. Esse caso da Starlink é bastante complexo porque não surge com a Starlink. Isso surge lá com o antigo Twitter, o X ou o X, quando há uma determinação ali da suspensão do acesso a esse aplicativo, a essa ferramenta. Então, quando há essa determinação, também há um bloqueio das contas da Starlink, porque ali o ministro Alexandre de Moraes entendeu que se tratava do mesmo grupo econômico e, em razão de não conseguir alcançar de outra forma ali o X, ele acabou determinando aí o bloqueio das contas da Starlink. Isso trouxe consequências. A Starlink, lógico, ficou insatisfeita, até porque defende que sua atividade é outra, não se compara ou não é igual à do X, ou do Twitter. Também o quadro societário é diferente, então que não haveria motivo para isso, e recorreu dessa decisão que acabou sendo mantida pelo ministro Zanin. Então, houve aí um recurso por parte do X com relação ao bloqueio e mais, bloqueio das contas. Com relação à determinação de bloqueio do acesso ao X, e voltando, o Starlink é um provedor de internet por satélite, deveria impossibilitar ali o usuário brasileiro de acessar esse aplicativo do X. E a Starlink disse que não faria esse bloqueio, em razão deste bloqueio das contas que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E isso tem trazido muita preocupação, porque podem haver consequências à Starlink, como até mesmo a suspensão da autorização de operar aqui no Brasil. Então, isso está sendo discutido, estamos acompanhando atentamente para ver o que vai acontecer. Porque, como você muito bem coloca no início da matéria, as Forças Armadas, escolas públicas, os lugares mais distantes, eles acabam se utilizando dessa tecnologia da Starlink, que consegue atingir esses pontos do Brasil que a internet tradicional não consegue. Então, causa preocupação, estamos aguardando para ver o que vai acontecer. Até mesmo porque o presidente da Anatel, em entrevista, disse, e realmente assim, em tese, pode acontecer, em havendo a suspensão da autorização de operação da Starlink e com a continuidade eventual do fornecimento de internet por isso poderia, em tese, até ser entendido como crime e traria aí consequência para os representantes legais da Starlink aqui no Brasil. Agora vamos olhar pelo lado de quem utiliza esses serviços, né? Porque muita gente, principalmente em áreas rurais, por exemplo, olha, eu uso a internet da Starlink, inclusive nos equipamentos. Se por um acaso acontece um bloqueio, algum problema no fornecimento, quem vai ficar com a conta? A pessoa tem direito de entrar com alguma ação? Não? Vai ficar com prejuízo? O que nós temos agora, e você muito bem coloca essa questão das pessoas que utilizam, até porque você muito bem entende dessa área do agro, são também pessoas que aí ficam mais distantes desses centros urbanos. E o que nós temos hoje não é nenhum tipo de bloqueio com relação à internet na tecnologia que a Starlink utiliza. Então, hoje a internet da Starlink tem que funcionar normalmente. Todavia, em razão desse descumprimento de bloqueio do X ou do Twitter, como nós estamos falando, isso pode acarretar, no futuro próximo, inclusive, um bloqueio ou uma cassação da licença de operação da Starlink, e aí sim traria prejuízo a essas pessoas. Por se tratar de um cumprimento de uma decisão judicial,
Isso, em eventual decisão judicial, isso não pode trazer consequências por óbvio à empresa. Então, a princípio, as pessoas não poderiam demandar contra a empresa, porque se ela tiver realmente essa licença de operar cassada, ela obrigatoriamente deve cessar com esse serviço. Bom, mas isso ainda tem muita água para correr embaixo da ponte e a gente vai seguir acompanhando com certeza, né? Agora, doutor, muitas vezes, né, os especialistas dizem o seguinte, que a internet sabe mais da gente do que a gente mesmo. E o governo, inclusive, liberou o uso de dados dos brasileiros para treinar a inteligência artificial pela Meta, dona das redes sociais mais conhecidas. A Big Tech apresentou um plano de conformidade e anunciou medidas para aumentar a transparência. Será que essa decisão do governo pode ser um primeiro passo para a regulamentação dessa prática, hein, doutor? Sem dúvida, Kelly. Isso tudo, essa discussão toda começou lá em julho, ainda desse ano de 2024. Houve uma mudança aí na política de privacidade por parte da Meta, que é a proprietária do Facebook, do Instagram, etc. E lá ficava autorizado a utilização desses dados das pessoas para treinamento de inteligência artificial generativa. Só que não havia uma clareza, uma transparência, inclusive como a LGPD determina. Em razão disso, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, entrou com uma medida junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que determinou aí a suspensão, então, dessa coleta e treinamento da inteligência artificial através dos dados destes usuários. Isso também acabou sendo muito discutido na Europa. A própria Meta lá também suspendeu a utilização desses dados para treinamento de inteligência artificial. No Brasil, essa suspensão deu-se somente em razão desta ordem por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive com a previsão de multa em caso de descumprimento. O que aconteceu? Posteriormente, e agora no final de agosto, comecinho agora de setembro, a ANPD apresentou esse plano de conformidade, em que a autoridade apresenta algumas características para tentar regular um pouquinho, e até está sendo visto como um início de uma regulação dessa inteligência artificial, ou do treinamento da inteligência artificial com o uso de dados, para tentar organizar um pouquinho esse universo que ainda está pendente de regulação por parte do legislativo. E as regras principais aí que a gente vê muito claras são a possibilidade da pessoa se opor à utilização dos seus dados para o treinamento dessa inteligência artificial e de maneira bastante simplificada, porque se no passado, lá em julho, era possível você se opor a isso, o formulário se encontrava numa localização muito difícil de se chegar. Isso, lógico, que não trazia aquela transparência necessária. E, além disso, também maior clareza com relação a para que treinamento esses dados vão ser utilizados. Então, isso é muito importante. A transparência, a clareza, isso, como eu disse, são preceitos que a LGPD já traz. Exatamente. Muito obrigada, é sempre muito legal te ouvir, doutor. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, sempre uma honra.